Franklin, Letícia aqui do GE, tudo bem? Parabéns pela vitória. Queria te perguntar diretamente sobre a ausência do Santi na lista de relacionados e também, em cima disso, queria falar um pouco sobre a utilização do elenco. Você tem mais ou menos um grupo com 30 jogadores e o Botafogo agora tem 3 competições, né? Nas competições da CBF tem a restrição em relação aos estrangeiros, mas na competição da Conmebol, não. Então, eu queria saber como é feito esse seu planejamento, pensando, obviamente, também daqui para frente, até a parada da Copa do Mundo, por favor. Boa noite. O Santi ficou fora por opção só. Relativamente à segunda questão, nós temos que gerir 3 em 3 dias ou 4 em 4, depende de quando jogamos, porque nós não podemos pensar à la longue, não podemos pensar muito à frente. Faltam 7 jogos até à parada, não podemos pensar como é que vai ser no Bahia, que é o último deste período, no dia 30 de maio. Nós não podemos pensar assim, temos que pensar agora no próximo jogo em Minas, com o Atlético, que é o mais importante. Este já foi importante ganhar, foi importante garantir a classificação, pelo menos o segundo lugar, era o que nós queríamos, era o primeiro objetivo, está conseguido, já foi, agora é descansar e preparar o próximo jogo. Franklin, boa noite, canal Fabiano Bandeira. No último jogo, o Edenilson entrou no intervalo, no penúltimo jogo, o Edenilson entrou no intervalo um pouco mais pela direita. Hoje, o Júnior Santos foi importante fisicamente, muito forte nos 2 gols do Botafogo, só que ainda há uma dificuldade na marcação daquele corredor pelo lado direito. Assim, o Botafogo tomou um gol hoje, também tomou um gol contra o Remo, Curitiba também, a bola chegando por ali. Como você está fazendo para resolver esse problema? Hoje, por exemplo, o Racing não tinha nem essa vantagem numérica no gol, mas tinha uma vantagem posicional, com muito espaço para atacar. Como resolver isso daqui para frente? Acho que terminou a questão com a resposta. Não é um problema do corredor lateral direito. Nós estávamos em superioridade dentro da área, estávamos mal posicionados. Tínhamos a referência, sem marcação, sem referência. Nós sabemos como é que temos que fazer. O Barbosa fez, a maioria do jogo fez isso muito bem. Naquele momento, nem o Barbosa nem o Ferro pegaram na marcação. Tivemos azar, porque isto também faz parte da sorte e do azar, que a bola desvia, não sei se é no Vitinho, desvia em alguém e o adversário tem o mérito que faz um golo nível alto, é um grande golo. Mas nós sim, não falhámos no corredor direito, falhámos ali. Nós queríamos defender assim como defendemos, que era o Vitinho a desmontar. Portanto, a culpa não é do Júnior, não é do Ed, não é de quem está naquela posição. Era o Vitinho que tinha que desmontar. Desmontou, ou a bola desviou nele, já não me recordo, e depois estamos em superioridade dentro da área. Nós falhámos foi no posicionamento final, não foi no corredor lateral direito, nesse lance em específico. Portanto, acho que terminou a questão com a resposta e boa análise. Boa noite, Leonardo Pereira, do portal Jogada 10, parabéns pela vitória. Mister, quando sai o sorteio da Sul-Americana, era consenso que o Botafogo e o Racing iam disputar as primeiras colocações nessa chave. E o Botafogo hoje tem 6 pontos de vantagem sobre o principal rival, como era apontado, né? E mantém, com essa vitória também, a melhor campanha na Sul-Americana. Qual é a sensação que você tem ao saber desses números tão convincentes num torneio que o Botafogo leva tão a sério? Obrigado. Acho que temos que respeitar todos os adversários e o Caracas tem demonstrado isso mesmo. O Caracas tem 8 pontos, não é por acaso. Nós sabemos que no jogo em casa com o Caracas estivemos abaixo do que já produzimos. Foi o nosso primeiro jogo desde que chegamos. Sabemos que dominámos o jogo em termos de números, sofremos um golo num rebote após um escanteio, mas não podemos desvalorizar o Caracas e o Petroleiro. O Petroleiro neste momento tem 0 pontos, mas o Caracas tem 8, está na luta connosco. Na próxima rodada parece-me que o Racing joga a vida, obviamente, e o Caracas vai fazer pela vida também. Nós temos que ganhar o próximo jogo. É assim que nós olhamos para isto, não olhamos para o favoritismo teórico, porque já vimos que isso é muito traiçoeiro e não podemos pensar assim. Alô, boa noite, Pedro Brandino, Arena Vebet. Daqui 3 dias faz exatamente um mês desde seu primeiro jogo no comando do Botafogo. Eu queria que você fizesse uma análise sobre esse período, não só dentro de campo, mas também sobre tudo que está acontecendo, a relação que você tem com a imprensa, com os jogadores. Como você avalia esse primeiro mês do seu trabalho? Obrigado.
Não posso estar satisfeito porque temos uma derrota a mais do que pretendíamos e temos 3 empates a mais do que pretendíamos. Obviamente, isto em termos de resultado. E nós sabemos que esta indústria não é única exclusivamente, mas é 99% o resultado. Não interessa se joga bem ou mal, o que interessa é o resultado. Daqui a um mês ninguém se vai lembrar se perdemos justo ou injustamente com o Remo, ninguém se vai lembrar se empatámos justo ou injustamente com o Curitiba, ninguém se vai lembrar disso. Vão se lembrar do resultado. E nós estamos insatisfeitos, obviamente, com esses quatro resultados. Sabemos que temos uma margem grande para melhorar. Olho hoje para a equipa muito mais satisfeito, também mal feito fora, muito mais satisfeito com os meus olhos, obviamente, do que olhei para a equipa após o primeiro jogo no dia 9. E depois estou mais feliz hoje do que estava há um mês atrás, porque estas pessoas não mudaram nada, têm-me recebido muito bem, têm-me feito sentido muito bem no dia a dia e encontrei um grupo de jogadores muito melhor do que eu esperava, sinceramente. E esse lado humano deixa-me muito satisfeito da parte dos jogadores e da restante estrutura. Depois o que anda aí a circular, as nuvens que andam aí, para nós, comissão, diretoria mais próxima de nós e elenco de jogadores, é ruído, sinceramente. Nós preocupamos-nos em trabalhar dentro do campo, eles preocupam-nos em dar as condições para nós desenvolvermos o nosso trabalho no dia-a-dia e temos feito assim, temos um grupo muito forte de diretoria mais próxima, comissão e jogadores. Boa noite, Franklin. Parabéns pela vitória. Anderson Bruno, do Botafoguista. Na última coletiva da Sul-Americana, você falou sobre a sua gestão do número de estrangeiros no elenco. Eu gostaria de que você pudesse falar um pouco mais sobre essa sua perspectiva e, se for possível, avaliar as escolhas que fez como opção para o jogo de hoje. E como tem sido, né, o trabalho de recuperação física dos jogadores. Obrigado. Ora bem, eu acho que esta questão dos estrangeiros, isto é um problema que o Brito e o Léo me criaram, porque nós todas as coletivas falamos sobre isto. Eu não posso fazer nada relativamente ao brasileiro e à Copa do Brasil, porque nós temos um limite de 9 estrangeiros. Eu tenho que deixar sempre 5 de fora. Os jogadores já sabem disso, estão e são conscientes sobre isso, sabem da dificuldade que nós, comissão, temos em escolher e ainda nos criam mais dificuldade porque trabalham bem, mas sabem que nós temos que fazer opções e nós dos 14 só podemos levar 9. Relativamente a esta competição, nós houve 2 jogos que não trouxemos os estrangeiros todos e eu nos 14 meto o Christian e o Johan Hernandes. Nós houve 2 jogos que não trouxemos os estrangeiros todos. O Jordan não veio num e hoje não veio o Santi. Em ambos os casos foi por opção. Eu não vou dizer aqui o Santi não veio por A, B ou C, foi por opção. Acabou, não ando aqui a esconder nada a ninguém. Depois, relativamente à questão das opções de hoje, volto a dizer que fizemos coisas bem e coisas menos bem, ou mal até, que temos que melhorar muito, mas nós tentámos escolher o melhor 11 para esta partida, tentámos alterar 2 coisas do que fizemos no jogo de lá, umas vezes o adversário permite-nos, outras não. O adversário não nos trouxe nenhuma surpresa, nós sabíamos o que o adversário ou perspectivávamos que o adversário ia apresentar e se apresentou, portanto não nos apanhou de surpresa ou não nos fugiu do controle. Depois ao jogo, isto às vezes a bola anda para um lado e para o outro. Depois, relativamente à questão física, eu já falei aqui também numa coletiva que nós temos um NSP, um Núcleo de Saúde e Performance de excelência, de top. As condições do clube são muito melhores hoje do que eram em 24 quando eu estive cá. Isso é mérito das pessoas que trabalham no clube e também é mérito desse NSP, ter sempre os jogadores a top. Nós tivemos uma lesão muscular que foi o Alan, que vocês viram como é que foi. O Natan machucou-se num treino, mas foi uma pancada. Portanto, nós muscular tivemos a do Alan e vocês viram o lance, não foi em treino sequer. Portanto, acho que o NSP, uma vez mais, eu vou dizer que está de parabéns, porque tem deixado os jogadores a top, como eu gosto. Boa noite, Franklin. Alan Viana, canal Visão Botafoguense. Hoje eu fiz algumas entrevistas fora do estádio e o tema foi o tempo que você está aqui no clube. Aí eu perguntei aos torcedores para me falarem uma qualidade do nosso técnico, do Franklin, né?
e um defeito. Os torcedores me abordaram, me apontaram como principal virtude a coragem para sempre atacar. Em algum momento também me apontaram que o nosso técnico é um pouco teimoso, principalmente em relação ao Tuco Correia. Eu queria que você pudesse falar também para a gente, para a torcida, em relação a esses adjetivos que a torcida passou sobre você lá fora. Tanto a coragem quanto um pouco da teimosia. Por favor. Corajoso sou porque eu aos 29 anos fui sozinho para a Coreia do Sul trabalhar, portanto acho que sou corajoso. Teimoso sou porque em casa todos os dias me dizem que eu sou muito teimoso. Portanto, se eu sou assim em casa, se eu sou assim com estas pessoas, se não for assim dentro do campo, alguma coisa está mal. Eu acho que os treinadores têm as suas convicções, obviamente. Já percebi que alguns jogadores têm, não é anticorpo, mas têm causam algum frição na torcida. Eu, como disse, acho que foi na última coletiva, eu não posso tomar decisões pelo ruído da torcida, se é um assobio, se é um chamar algum nome ou se é um festejo, um levantar de braços. Eu não posso tomar decisões assim. Eu trabalho com os jogadores todos os dias, todas as semanas. Nós pensamos ou temos uma ideia do que é que o jogador nos pode entregar e quando colocamos o jogador é à procura disso que o jogador acrescente. Também já disse, em defesa do Tuco, que é muito difícil um jogador jogar 10, 15, 7, 22 minutos e fazer sempre a diferença. É difícil para o Tuco e para qualquer Tuco de vida, como eu disse. Nós hoje vimos que o jogo estava muito difícil. O Vilalba entrou e vocês viram que ele mandou para aí 10 piques para a frente e para trás e depois já estava com a mão no joelho. Porque o jogo estava num ritmo alto e aquela posição hoje tinha essa exigência de pressionar ou de atacar como segundo atacante e a defender ter que ajudar no corredor. Portanto, isto nós temos que olhar para o jogo assim. Eu hoje não podia meter o Eda ou o Montour à direita porque nós não podíamos ir a essa posição. Não é nós. Eu tenho que olhar para o jogo assim. Percebo o lado emocional do torcedor, a euforia de pressão que eu falei aqui há 3 dias atrás. Percebo isso tudo. Acho que o adepto sul-americano e principalmente o brasileiro, que é o que eu conheço melhor destes lados, tem uma paixão pelo jogo que causa inveja em Portugal, que é o meu país. E isso nós não podemos tirar. Portanto, eu percebo quando me chamam nomes, percebo quando me assobiam e percebo que hoje estejam contentes, porque faz parte disso. Relativamente à coragem, já temos e estamos de acordo. Eu estou a ouvir. Boa noite, Franklin. Gustavo Bandeira do Fogo na Rede. Sempre tenho dificuldade com esse microfone aqui. Mas parabéns pela vitória. Você acabou de falar de limite de estrangeiros aqui. Eu gostaria de perguntar sobre um deles, que é o Vidalba, que entrou faltando apenas 18 minutos para acabar a partida, mas mesmo assim, com pouco tempo em campo, ele ajudou a melhorar o ataque da equipe, fez boas jogadas em ambos os lados do campo, deu mais volume ofensivo à equipe, mais velocidade, quase deu uma assistência e causou também a expulsão do goleiro adversário. A minha pergunta é por que um jogador que quase sempre que entra vai bem, não vem sendo relacionado em todas as partidas de competições nacionais, desde o jogo contra o Curitiba, e o que está faltando para ele ter mais minutos no time? Obrigado. Decisão de treinador e opção. Eu acabei de dizer ainda há pouco que nós vamos estar sempre a falar dos estrangeiros. Eu posso ir a uma parte mais técnica ou mais incisiva e dizer que as características do Vilalba são diferentes dos pontas que nós temos ou que nós temos utilizado. Nós queremos pontas a jogar por dentro e sabemos que o Vilalba não é um jogador de espaço interior. Hoje o Vilalba a atacar era um segundo atacante, como o Júnior, a defender era um ponta ou um segundo atacante dependendo do lado da bola. Fez isso na perfeição nos 18 minutos que disse. Se me está a dizer quase que fez uma assistência, isso para mim significa 0. Entregou o que nós queríamos, que era o compromisso, que era o ajudar o Vitinho a fechar o corredor, porque depois metemos uma linha 5 com o Newton e ele tinha que ajudar o Vitinho ali, porque o Vitinho ia desmontar, obviamente, e o adversário ia carregar. Era ter pulmão, e ainda agora referi que ele teve, porque é muito difícil entrar, para ajudar o Cabral quando nós tínhamos a bola, e ele fez isso na perfeição. O Vilalba é um jogador que eu, obviamente, não conhecia a personalidade e gosto muito dele, é uma figura muito engraçada, é um jogador de grupo, é um jogador de trabalho, eu gosto dele, mas eu tenho que tomar decisões. Só posso levar 9 dos 14, e nestes 14 incluo o Christian e o Johan, e o Vilalba já foi relacionado, já entrou e já ficou de fora. Hoje entrou bem, fiquei satisfeito, domingo vamos ver.
Franklin, boa noite, parabéns pela vitória, João Pedro Fragoso do Globo. No último jogo, você, em relação ao Barbosa, falou que havia uma possibilidade, mas que você contava com ele para o jogo de hoje. Ele foi titular, teve uma boa atuação, na minha opinião. Tem uma crítica do treinador. Eu queria te perguntar qual é a real situação do Barbosa com o Botafogo, em que pé está a negociação com o Palmeiras, se você conversou com ele, pediu que ele ficasse. E uma outra em relação ao Júnior Santos, que, na minha opinião, não teve uma boa noite tecnicamente, mas foi muito importante nos 2 gols do Botafogo na briga ali com os defensores. Primeiro, quando ele fez o zagueiro recuar errado para o goleiro fez gol, e teve gol contra, e depois, quando ele brigou com os defensores do Racing, o Danilo acabou marcando o gol. Queria te perguntar o que é mais importante para você, um jogador que viva uma boa noite tecnicamente ou um jogador que se entregue tanto, talvez fisicamente, a ponto de poder influenciar no resultado da partida e no resultado para o time? Obrigado. Prefiro claramente jogadores que se entreguem do que jogadores tecnicamente e que só jogam para trás e para o lado. Isso o Júnior não faz, até porque não são as características dele. E eu não quero que o Júnior faça isso. Eu digo-lhe 10 vezes por dia, tu tens que atacar o espaço, não podes querer receber a bola no pé e rodar sobre o adversário. Porque não são as características dele ou não é o mais forte dele. Relativamente ao Barbosa, eu tenho a mesma informação que tinha no último jogo, quando falei convosco. Se porventura tiver novidades, serei o primeiro a dar-vos. Provavelmente vocês até podem ter primeiro que eu, vocês às vezes andam bem informados. Se porventura tiver novidades, serei o primeiro a dar-vos. Neste momento tenho a mesma informação que tinha no último jogo, ou na última vez que falei convosco. Não vos menti, contava com ele para este jogo, jogou, eu estava a brincar. Temos aquele lance do golo que obviamente que me deixa chateado e ainda tenho que ver melhor a questão do Ferra e do Barbosa, mas não pode acontecer, o adversário não pode ter um atacante de nós 2 zagueiros e estão os 2 a sobrar e o adversário a fazer golo. Por isso é que eu fiz assim. Mas o Barbosa fez um grande jogo como o Ferra, fiquei muito satisfeito com o jogo dos 2. Boa noite, Franklin. Parabéns pela vitória. Bruno Print, Bprint Esporte, Bravo TV. Franklin, o Botafogo tem obtido muitos resultados positivos no seu comando. Mas eu vejo uma situação, o Botafogo, no primeiro tempo, ele tem tido uma jogabilidade, uma intensidade, até um domínio do jogo muito forte. Mas, no segundo tempo, pelo menos em algumas partidas, essa intensidade cai um pouco e o adversário tem um domínio territorial e cria mais oportunidades de fazer gols no Botafogo no segundo tempo do que no primeiro. Eu vejo no primeiro tempo o Botafogo tendo um domínio de jogo muito maior do que no segundo tempo. Não sei se o senhor concorda com isso, mas eu queria saber um pouco do senhor em relação ao porquê, né, que o Botafogo cai um pouquinho de rendimento no segundo tempo em relação ao primeiro em algumas partidas. Obrigado. Não sei a que partidas se refere e eu, se calhar, puxo pela cabeça os resultados negativos que nós tivemos. Com o Caracas não concordo, com o Coritiba não concordo, até porque nós fomos, no final do primeiro tempo, estávamos a perder. Com o Remo concordo, porque nós ao intervalo tínhamos de ter o jogo resolvido e não tínhamos, portanto é o único jogo que eu posso concordar consigo. Hoje volto a não concordar, até porque eu acho que a oportunidade mais clara do segundo tempo é a nossa, que é o Danilo, no lance que tem o goleiro. Ele disse-me que tentou picar a bola, mas a bola estava a saltar. É a oportunidade mais clara. O adversário fez um golo, nós fizemos outro, mas para mim a mais clara, sem ser os golos, foi essa. Portanto, só posso estar de acordo consigo no jogo do Remo. Sinceramente, senti a equipa cansada no jogo do Remo e não conseguimos controlar o jogo. Eu já disse isso aqui na coletiva a seguir ao Remo. Já vi o jogo mais que uma vez em vídeo e depois de ver o jogo ainda me convenço mais disso. Culpa do treinador, porque não conseguiu dar as ferramentas aos jogadores para controlar o jogo como nós tínhamos que controlar. Estávamos a ganhar, sabíamos que o adversário ia partir o jogo e no primeiro tempo não resolvemos o jogo, porque nós tivemos 2 ou 3 oportunidades no primeiro tempo para resolver. O adversário tem uma a acabar o primeiro tempo que o Neto defende. No segundo tempo o adversário teve mais oportunidades que nós, venceu bem, acabou, já passou. Vai mandar aqui a moer a cabeça esse resultado, porque me deixou insatisfeito, obviamente. Franklin, boa noite. Lucas Basílio, da Web Rádio Piabanha. O Kadir chega hoje à sua 3ª partida seguida como titular da equipe do Botafogo. Eu queria que você comentasse um pouco também sobre o desempenho dele e com a classificação assegurada na Sul-Americana, queria saber se você pretende rodar um pouco mais o elenco para dar chance a jovens jogadores, como o caso do próprio Kadir, por exemplo.
Você começou a pergunta a dizer que o Cádiz faz o terceiro jogo titular. Portanto, o Cádiz não pode pedir mais chances que estas. Os últimos 3 gols, 3 de início, tem que mostrar lá dentro como tem mostrado. E eu tenho mostrado satisfação e apreço pelo trabalho do Cádiz. Hoje o cartão amarelo condicionou, obviamente, porque ele é um jogador de combate. Tem 18 aninhos, nós temos que perceber isso. É um jogador com muito potencial, mas não é um jogador feito, obviamente, nem pode ser, porque tem 18 anos. E às vezes nós queremos apressar as coisas e queremos dar um passo maior que a perna, como nós falamos em Portugal, e não podemos fazer isso. Temos que ter alguma paciência, reconhecemos competência e qualidade ao jogador, por isso é que o temos colocado, e não interessa contra quem é o adversário, porque vocês às vezes gostam de classificar o adversário pelo poderio teórico, e isso a nós diz-nos pouco. Como eu disse, os jogos são todos perigosos e o Caracas tem mostrado isso. E o Cádiz tem trabalhado bem, tem feito o que nós pedimos, ou procura fazer o que nós pedimos, e nós temos dado essa possibilidade ao Cádiz para começar o jogo. Já foi importante entrar, já foi importante a começar as partidas. Acho que está a ficar um pouco ansioso por não fazer gol, mas tem que ter calma para fazer, até porque tem 18 anos, vai fazer muitos gols até o final da carreira. Depois, relativamente à gestão do elenco, nós não podemos pensar em gestão. O primeiro classificado desta competição passa direto, o segundo faz mais 2 jogos. Eu estou-me sempre a queixar com a densidade competitiva, tenho que evitar fazer esses 2 jogos, até porque provavelmente o adversário que virá da outra competição, na teoria, que vocês gostam de usar, será um adversário com algum poderio. Portanto, o nosso objetivo é passar em primeiro, temos que ganhar os 2 jogos, ou pelo menos fazer 4 pontos nesta competição. Matematicamente é isto. Obrigado. Franklin, a última. Que o Carlo Ancelotti, esteve no estádio Newton Santos hoje. O Danilo parece já estar com o pé na Copa do Mundo, mas além dele, o Alex Telles vem crescendo muito de produção nessa reta final. Hoje fez mais uma partida muito consistente. Além dos jogos, no dia a dia, como você vê o Alex Telles, e se for o caso de uma convocação para a Copa do Mundo, você acredita que o Ancelotti possa vir a ter convicção pelo que você vê no geral para o jogador? Acho que o Mister esteve aí, vocês podiam lhe ter perguntado. Obviamente que se me perguntarem, eu estou condicionado. Eu gostaria que os jogadores do Botafogo fossem todos convocados para a Copa, obviamente. O Alex é um jogador com o qual eu tenho uma relação de falar com alguma regularidade, mesmo quando não estava aqui, falava algumas vezes com ele, ou muitas vezes. Portanto, em termos de caráter, é um senhor, é um homem, é um chefe de família, uma pessoa que eu aprecio muito, gosta de Portugal, já viveu e já morou em Portugal, portanto, temos muito tema de conversa entre nós. Obviamente que se me perguntar, eu vou dizer que quero que o Alex vá, quero que o Vitinho vá, mas eu não me posso meter nesse trabalho. Quero é que a seleção do Brasil tenha sucesso, exceto contra uma seleção que é a portuguesa. Obrigado, boa noite.